Aos avisos, então, dia 28 de junho, sábado próximo, nós vamos aqui comemorar o 34º aniversário da casa. E então esperamos que todos possam comparecer. Vai ter uma pipoquinha, um amendoim, né? Parece que vai ser bom, parece. E nesse mesmo dia vai ter um evangelho cantado, vai vir um tenor, Alan Wilkes, e depois essa confraternização. Estão pedindo para avisar também que a leitura do livro Tramas do Destino, né? O pessoal já pode ir começando, que vai ter um dia que vai ter uma reunião para comentar o entendimento desse livro. E aqueles que costumeiramente nós temos as caixinhas de vibrações e sugestões. E vamos à psicografia. Título: Auxiliando. Somos todos movidos a conquistas, não sem sacrifícios e lágrimas, na maioria das vezes. Não podemos perder de vista nossas aquisições, somando-as e usando-as a nosso favor. E não há outro meio que não auxiliando. Auxiliando, derramamos bênçãos em nós mesmos. A justiça universal alcança justos e injustos, e não estamos ainda na qualidade de aferir resultados, nem nossos, nem de outros. Despreocupadamente, deixando a mente liberta de apreensões e cobranças, liberamos nosso lado doce e afável, compartilhando com alegria o nosso cabedal aquisitivo. Cada um com seus valores e qualidades, somamos os recursos indispensáveis ao grupo que pretende unir-se para a autopromoção espiritual. Juntos somos mais fortes. União de interesses e objetivos amplifica a força e o ideal se realiza. O sonho de hoje, concretude do amanhã. Mensagem aqui da casa do dia 12 de abril de 2025. Então, vamos elevar os pensamentos a Jesus. Primeiramente, agradecendo, Senhor, por estarmos aqui reunidos em busca de trazer um lenitivo às nossas almas, paz no coração, recebendo as suas bênçãos. E, posteriormente, Senhor, que possamos ser úteis, de alguma forma, a tantos irmãos que aqui estão, tão necessitados quanto nós. Que essa reunião siga em paz e que possamos, Senhor, receber instruções, avisos e, principalmente, o entendimento para as nossas vidas. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje, quem vai fazer o Evangelho é o nosso irmão Carlos. Boa noite a todos. Mais ou menos. Tudo bem? Boa noite aos bravos e corajosos que nessa noite fria tiveram a coragem de vir até aqui. Boa noite ao pessoal do Facebook que acompanha também. Então vamos lá. Quem escolhe os temas para a gente estar conversando aqui é a Marcela. E hoje o tema que ela pediu para a gente estar batendo um papo, a gente vai achar no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Os sãos não precisam de médico. Então eu vou ler a passagenzinha do Evangelho que tem aqui. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, aqui no caso a casa de Mateus, que era um publicano, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer.
com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. No outro texto que eu tenho em casa, eles usam que haviam publicanos e pessoas de má vida. Geralmente, quando os evangelhos usam essa interpretação, né, de pessoas de má vida, eles estão se referindo, via de regra, a prostitutas, andarilhos, mendigos, frequentadores e clientes das prostitutas, porque se elas são de má vida, eles também são. E os publicanos, que eram mais ou menos equiparados a eles. Quando Jesus aqui diz que os sãos não precisam de médico, as pessoas de saúde, as pessoas que gozam de saúde não precisam de médico, é para os enfermos que ele vem, Jesus está usando aqui uma metáfora. É claro que ele não está se referindo aqui a doenças físicas, ele não está falando a gripe, dores de coluna, mas ele está se referindo àquelas doenças do nosso espírito, aquelas doenças da nossa alma. Então ele está falando sobre os nossos vícios, orgulho, egoísmo, mas está falando também daquelas dores que muitos de nós sentimos, ou que praticamente todo mundo ou sente ou já sentiu um dia, e que vai sentir: angústia, ansiedade, tristeza. A gente vive num mundo tão atribulado, né? Num mundo tão difícil, tanta coisa acontecendo que a gente vê por aí. É difícil que a pessoa não se deixe, às vezes, tomar por essa tristeza, por essa falta de esperança. E essas são as doenças a que Jesus se refere, tanto aos nossos vícios, como as dores da nossa alma, as dores do nosso espírito. Então a gente pode concluir que ele aceita o convite, ele na verdade, no texto que eu tenho, ele é convidado para estar nessa casa, que é de um publicano. Ah, sim, publicano, por que eles eram mal vistos também? O que era o publicano na época de Roma, ali na Judéia, em Israel? O publicano era um funcionário público, ele era um judeu, mas que trabalhava para o governo romano, cobrando impostos. Lembrando que Israel, na época, era ocupada por Roma. Então, Roma era um país invasor que ocupava o lugar. E os publicanos, então, sendo cobradores de impostos para o governo romano, eles eram considerados pelos judeus como colaboracionistas. Esse é um termo que aparece na Segunda Guerra Mundial para aquelas pessoas que auxiliavam os nazistas, franceses, italianos, para ter alguma vantagem. Era o que os publicanos faziam. E ainda por cima, consta-se também que os publicanos, além de cobrar os impostos para os romanos, eles ainda cobravam um pouquinho a mais e passavam a mão na diferença. Quer dizer, eles eram colaboracionistas e ainda eram corruptos. E para você ver como o judeu gostava deles, eles são comparados com as pessoas de má vida, né? Mas Jesus estava lá. Mas então, quando Jesus diz, quando o fariseu questiona os discípulos e pergunta: por que seu mestre está na mesa comendo com aquelas pessoas? E ele diz: os sãos não precisam de médico. Isso quer dizer que aquelas pessoas seriam os doentes. Sim. Elas teriam essas doenças que eu comentei. Mas se ele fala isso para os fariseus, se o doente é a pessoa que está na mesa com ele, são os publicanos, as pessoas de má vida, o fariseu que não está lá, ele seria saudável, então? Ele fala que Jesus se refere ao fariseu dizendo-me assim: eu não estou com vocês porque quem precisa de doente é o médico. Mas seriam os fariseus sãos? Aí a gente tem que lembrar. Todas as vezes que Jesus vai se referir aos fariseus nos evangelhos, ele geralmente é bastante enérgico com eles. Ele chama eles de hipócritas, ele chama eles, como é que é? Sepulcro caiado, pintadinhos de branco por fora, mas podres por dentro.
Os fariseus eram conhecidos por serem doutores da lei. Eles eram um segmento da linha do judaísmo, normalmente trabalhavam no templo e eram considerados grandes entendidos nas escrituras deles. E os fariseus também eram conhecidos por dar muita importância para os aspectos exteriores da sua religião. Eles seguiam muito à risca aquelas regrinhas, lavar a mão das refeições, não misturar certos alimentos, não comer certos alimentos. Mas eles também eram conhecidos por serem orgulhosos, por se acharem melhores que os outros. Então fica a questão, quando Jesus usa essa metáfora para dizer que com aquelas pessoas que ele estava porque os doentes precisavam, ele não está querendo dizer que os fariseus também não eram doentes, que os fariseus eram sãos. Os fariseus talvez fossem até mais doentes em termos de vícios, em termos de defeitos do espírito, do que aquelas pessoas que estavam à mesa. Até porque, se a gente for pensar bem, de uma forma geral, todo mundo que nasceu, que está nesse mundo, em algum aspecto, é também doente nesse sentido. Quem aqui não tem um pouquinho de orgulho? Quem aqui não tem um pouquinho de vaidade? Quem não tem aqui um pouquinho de soberba, às vezes, né? Quem às vezes não fala mal dos outros? Quem às vezes, no momento de raiva, não sai xingando por aí? Quem às vezes esquece de ser caridoso, às vezes com a própria gente da própria família, né? Quando o pai da gente vem pedir aquela ajuda no celular, no computador, ele fala, ela vem esse velho de novo. Todo mundo, de certa forma, precisa do remédio que o médico Jesus traz. Todo mundo tem essa necessidade. Mas por que, então, que naquele momento Jesus estava com os publicanos e as pessoas de má vida e não com os fariseus, que também precisavam de remédio? E aí a gente vai lembrar o seguinte: Jesus sempre deixou claro, apesar dele ter vindo para todo mundo, que ele fazia uma certa preferência por estar com aqueles que eram os desamparados, com aqueles que eram os excluídos, porque eles eram os que mais sofriam. Aquelas pessoas, elas já eram excluídas pela própria sociedade. A própria condição de vida que elas levavam já fazia com que elas fossem excluídas do meio social, que elas não fossem convidadas para os eventos, que elas fossem olhadas até mesmo com repulsa pelas outras pessoas. Essas pessoas eram sofredores. E repito, Jesus veio para todos, mas ele sempre deixou bem claro a opção pelo pequenino, a opção pelo sofredor, a opção por aqueles que eram marginalizados pela sociedade. E tem um outro fato que a gente não pode deixar de prestar atenção. Jesus foi convidado pelo publicano para estar naquela mesa. As pessoas que ali foram sentar para ter a refeição foram ali procurar Jesus. Ou seja, aquelas pessoas que estavam lá queriam ouvir as palavras de Jesus, queriam ouvir os ensinamentos que Jesus trazia, queriam o remédio que Jesus poderia trazer para as suas doenças pessoais. Não só as doenças mesmo, existem passagens em que Jesus cura, mas principalmente para suas aflições, para suas angústias. Essas pessoas procuraram Jesus. Não me lembro de nenhuma passagem nos evangelhos em que os fariseus tenham convidado Jesus para uma refeição. Ao contrário, toda vez que conversavam com Jesus era para tentar pegar em uma armadilha. Aquela história do devo pagar imposto ou não, porque sabia que dependendo da resposta Jesus poderia ser até preso ali, ou então ser mal visto pelos outros judeus. Todas as vezes os fariseus só procuravam Jesus para testá-lo. Então, está aí porque Jesus não estava com os fariseus. Jesus estava preocupado com aqueles que o procuravam,
com aqueles que estavam dispostos a ouvir a sua palavra. E recentemente eu fiz um outro evangelho numa outra casa em que a gente fala eu falei dos pobres de espírito. E tem uma passagem lá que tem uma fala de Jesus que diz: glória a Deus que escondeste essas verdades dos sábios e as mostrastes aos simples e aos humildes. Então a diferença está aí. Aquelas pessoas chamadas pessoas de má vida, humildemente procuraram Jesus. Elas tinham consciência de que eram pecadoras. Elas tinham consciência que elas precisavam da palavra para buscar eu não gosto da palavra salvação, para buscar o seu aperfeiçoamento. Elas buscaram aquelas palavras para tentarem serem pessoas melhores. Ao passo que os fariseus, se achando muito conhecedores da lei, se achando muito certinhos, nunca se preocuparam em efetivamente, em realmente buscar Jesus para aprender. Eles nunca a gente vai achar algumas passagens, mas são exceções. Eles nunca tentaram realmente aprender com Jesus. Eles nunca foram humildes o suficientes para entender que aquele rabino pobre, aquele rapaz que andava no meio do povo, tinha o que ensinar para eles. Eu não estou nem falando de acreditar que ele era o Messias, nada disso. Simplesmente de parar para prestar atenção e ouvir o que esse camarada está falando. O que ele está ensinando? Por que o povo se acerca dele? Por que o povo procura? Não, eles eram vaidosos demais, eles eram orgulhosos demais. Então, na verdade, Jesus, quando fala com os fariseus, ele fala até, de certa forma, usando de ironia. Olha, eu estou aqui para os doentes, mas no fundo ele está dizendo, vocês também são doentes, vocês ainda não perceberam. Só que esses são humildes o suficientes para se reconhecerem pessoas que necessitam de ajuda. Eles pedem ajuda. A gente, então, eu ajudo. E me chamou também a atenção uma coisa aqui nesse evangelho. No item 12, que vem logo a seguir do item 11, Kardec vai fazer uma consideração sobre essa passagem que eu sinceramente nunca teria feito, porque ele vai fazer uma relação dessa passagem com mediunidade. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei até em não tocar muito nesse assunto, porque eu falei, mediunidade é mais uma coisa para trabalhadores, né? Não interessa muito para quem frequenta a casa. Mas aí depois eu pensei bem, mesmo quem não é trabalhador do centro, quem só frequenta a casa, sempre escuta falar de mediunidade, né? Escuta falar de médiuns. Todo mundo conhece Chico Xavier, conhece Divaldo Franco, bons médiuns. Mas a gente conhece outros também, que não são tão famosos, outros que a pessoa escuta falar e a gente não sabe se estão bons. E é interessante que ele faz a seguinte correlação aqui. Do mesmo jeito que ele diz que Jesus, os seus ensinamentos são para aqueles que precisam do remédio e da cura, ele pergunta o seguinte: não é estranho que no caso da mediunidade, nem sempre o médium seja necessariamente uma pessoa virtuosa? E é por isso que eu acabei achando que eu ia tocar nesse assunto, porque o povo, de uma forma geral, tem a mania de achar, porque é vendido meio que lá fora é meio que vendida essa ideia de que se a pessoa é médium é porque ela é boa. Se ela recebe o dom, esse privilégio de conversar com espíritos, receber mensagens muitas vezes edificantes, muitas vezes altamente educadoras, é porque necessariamente essa pessoa tem bom coração, é porque necessariamente essa pessoa é elevada. E a doutrina espírita ensina para a gente que não necessariamente. A mediunidade é uma faculdade corporal, é uma faculdade que tem a ver
com alguma coisa do corpo da pessoa. Hoje em dia se estuda sobre a possibilidade de estar ligado a uma glândula que a gente tem. É um estudo que estão fazendo. O próprio André Luiz já falava isso há algum tempo, já colocava isso. Mas sempre se deixou muito bem claro o seguinte, que a mediunidade não tem a ver com necessariamente a moralidade da pessoa. Inclusive os espíritos vão fazer uma brincadeira, vão fazer um comentário, falando o seguinte: se vocês acham que a mediunidade seria só para as pessoas moralmente muito elevadas, vão pensar o seguinte: ele é uma faculdade, como a visão, como a audição, como a capacidade de falar. Se Deus só permitisse que falassem aqueles que nunca falam mal de ninguém, que nunca falam nada de errado, o mundo ia ter muito mais gente muda do que gente falante. E ele vai colocar, assim como os ensinamentos de Jesus eram para todo mundo, a mediunidade também se manifesta nos mais variados tipos de pessoas, justamente para ser uma possibilidade de melhora para essas pessoas. Se elas vão aproveitar esse dom, assim como as pessoas que estavam naquela mesa queriam aproveitar os ensinamentos de Jesus, a gente não sabe. O dom foi dado. Se aproveitarem e fizerem coisas boas, vão receber os frutos. E se fizerem coisas más? E a gente tem notícias de médiuns que ao longo do caminho se perderam, né? A mediunidade subiu na cabeça. O dom da cura se transformou em vaidade. E dali para cometerem erros, infelizmente não custou muito. Temos, graças a Deus, exemplos de médiuns que sempre se mantiveram no bom caminho. Então a gente tem que levar em consideração. Mas e por que eu falo isso? Porque às vezes a gente escuta, tem uma pessoa em tal lugar, que ele é um médium, e a gente vai muitas vezes de coração aberto. Um pouquinho mais de calma. Procurem saber quem é o médium. Procurem obter referências dele. Procurem saber a casa que ele está trabalhando. É uma casa espírita, realmente? Esse médium que eu me referi, que andou fazendo coisa errada, na verdade ele nem espírita era. Ele não trabalhava numa casa espírita, era uma casa espiritualista. Que era dele, não era ligada a nada. Mas procurem saber, ser médium não é garantia de ser uma pessoa de moral elevada. E eles vão colocar, e essa possibilidade da mediunidade se espalhar é uma chance. E eles vão dar um exemplo, que aliás eles vão dar não, eu achei, e eu perdi, não achei de novo, um exemplo, de lugares estranhos onde eventualmente a mediunidade poderia ter se manifestado, especialmente naquela época, e que causou frutos. E no lugar mais estranho que vocês podem imaginar, Kardec recebe uma carta. Isso a gente vai encontrar na Revista Espírita de fevereiro de 1864, O Espiritismo das Prisões. Kardec recebe uma carta enviada por um preso que diz que uma das pessoas que trabalhava no presídio, não se sabe porque esse homem foi preso, tá? Mas estava preso. Boa coisa ele não tinha aprontado. Mas que alguém na prisão, um dos funcionários, lhe tinha dado de presente um livro dos espíritos. E no começo, quando ele viu aquilo, ele achou engraçado, esquisito, besteira. Mas ele começou a ler o livro dos espíritos. E de repente ele começou a se ver gostando do que ele leu. Ele começou a se ver pensando no que ele lia. Um pouco depois, a mesma pessoa que lhe deu o livro dos espíritos de presente, lhe deu de presente um evangelho segundo o espiritismo e um livro dos médiuns. E esse preso leu esses livros, começou a estudar esses livros. E esse preso, à noite, quando todos dormiam, percebendo que ele estava sentindo umas coisas diferentes desde que ele começou a estudar, ele procurou estudar a possibilidade da mediunidade e esse preso começou a receber comunicações no presídio. E ele mandou a carta para Kardec explicando isso, dizia que recebia comunicações
que procuravam de teor filosófico, de teor moral, de ensinamentos. Ele chegou a mandar essas cartas para Kardec. Sinceramente, eu não sei se Kardec publicou em alguma revista Espíritas Comunicações ou não. Fato é, quando Kardec menciona isso na revista Espírita, ele menciona como um fato bom. Ele diz, se as pessoas soubessem, se o governo soubesse o quanto o Espiritismo pode ser proveitoso nas cadeias, eles estimulariam o ensino do Espiritismo. Aquele irmão perdido diante da doutrina, não só mudou a sua forma de pensar, como acabou desenvolvendo habilidades mediúnicas que ele nunca havia manifestado, e vai saber que tipo de comunicação que ele recebeu ali, que pode ter sido edificante, que pode ter ajudado na nossa recuperação, e vai saber que frutos essas comunicações não geraram dentro daquele ambiente, afetando outros presos, outras pessoas. Não estou falando que a gente deve sair por aí fazendo mediunidade em qualquer lugar, tá? Estou relatando um fato, isso aqui aconteceu. Mas é que assim... E a gente pode comparar, e talvez você compare, aquele preso e os colegas dele, que com certeza passaram a ter contato também com aquelas comunicações e passaram também a receber os frutos, eles são muito como aquelas pessoas que estavam no jantar, aquelas pessoas de má vida que estavam naquele jantar. E a gente aqui que de repente possa ter achado estranho uma comunicação num presídio, se a gente achou isso, eu vou ser sincero, a primeira vez que eu li essa carta, faz uns 2 anos, eu achei, depois eu parei para pensar direito, porque naquele momento eu me senti muito fariseu, me achando assim, mas como assim lá? Olha, e quem sou eu para achar onde é que a comunicação vai se dar? Quem sou eu para fazer juízo de valor da onde o Espírito quer conversar? E parece que tinha comunicação desse preso até de São Luís. Até São Luís parece que deu o ar da graça lá com esse rapaz. Então quem sou eu? Não seria esse preso e as pessoas que estavam com eles as mesmas pessoas de má vida que procuraram Jesus? Não seria eu, fazendo aqui o meu meia-culpa, que achei estranho num primeiro momento, o fariseu, mas ali não é lugar, como se eu pudesse saber onde é lugar, como se eu pudesse julgar. E é isso que a gente tem que prestar atenção. As palavras de Jesus estão aí, estão nos evangelhos. O convite para o jantar que Levi, publicano, fez para ele, a gente pode fazer todo dia. A gente tem o evangelho, a gente tem a doutrina espírita. Esse convite que Levi fez para ouvir as palavras do mestre, a gente pode fazer sempre. Não precisa só quando está aqui, só quando vem um expositor para conversar. Não, a gente pode fazer isso todo dia em casa. A gente convida, a gente se predispõe a ter essa humildade de entender que a gente precisa dessas palavras, que a gente precisa desse ensinamento, que a gente precisa desse remédio, porque tem muito ensinamento, mas também tem muitas palavras de consolo, né? Tem muito afago, de vez em quando os puxões de orelha, vamos ser sinceros, mas mesmo os puxões de orelha são para o nosso bem. Ou a gente, como o fariseu, ou como os orgulhosos, ou como os sábios da passagem do bem-aventurados, os pobres de espírito que acham que sabem tudo e que não precisam de mais nada. Ou será que nós somos como eles? E a ideia é essa. O convite está feito. Jesus mesmo se coloca à disposição todos os dias para a gente. Em oração nós sabemos que nós temos contato com os nossos anjos guardiões, com os espíritos superiores. É só a gente procurar. Vamos convidá-los então. Vamos convidá-los para a nossa casa. Vamos convidá-los para a nossa vida. Não vamos ser o fariseu que julga, que acha que não precisa de nada. Uma boa noite. Um beijo no coração de todos.
Então vamos elevar os pensamentos até Jesus. Novamente agradecer a oportunidade de estarmos aqui, unidos pelo amor, unidos pelo sentimento de fraternidade, de carinho, de uns para com os outros. Nos misturando aqui com irmãos invisíveis, desencarnados, procurando, Senhor, aprender a cada dia o quanto somos necessitados do seu carinho, da sua paz, o quanto precisamos ainda, Senhor, evoluir, crescer, aprender, para que possamos ser, Senhor, peças importantes nessa caminhada, desbravando terrenos difíceis, desbravando sentimentos ainda duros, para que possamos, Senhor, encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E seja conosco, Senhor. Que assim seja, com a graça de Deus.